Olá, empreendedor e empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do EvoCast, o podcast que adentra o mundo dos negócios com propósito e evolução. Eu sou o Roosevelt. Liana. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo nosso, né? Que tem feito muita diferença no mundo do empreendedorismo, através do seu trabalho como empreendedor e também como dirigente do CDL. Eu vou passar aqui para a Liana para que ela faça, né, a apresentação do nosso convidado de hoje. Pois é, porque ele sempre me deixa com essa missão, porque ele acha a minha energia muito boa, né? Ele diz que eu passo essa energia. Então, Saulo, seja muito bem-vindo para o nosso EvoCast, um podcast que a gente sempre traz em empreendedores para compartilhar um pouco a sua visão, o seu propósito e a sua jornada, né? Que é recheada de desafios, de oportunidades, que traz muitos insights para os telespectadores que nos assistem. Então, primeiramente, gostaria de agradecer e já começar aqui falando um pouquinho da tua história. Como é que Saulo Medeiros, eu sei que você começou ali tua jornada com a carreira voltada à advocacia e ali por um momento você pivotou aí para o empreendedorismo na área de tecnologia e segurança. Então, fala mais um pouquinho para a gente de como foi. Perfeito. Obrigado demais pelo convite, estar aqui com vocês. Gosto muito sempre de conversar sobre empreendedorismo e mais ainda quando a gente tem a oportunidade de comentar ali sobre nossa história e tudo que a gente superou, que muitas vezes é inspiração para muita gente. Minha trajetória de empreendedorismo, ela na verdade, se eu for fazer um resgate, ela já vinha sendo plantada ali há muitos anos. Porque quando eu morava no interior, em Caicó, meu pai, ele tinha uma lanchonete e eu vivia dentro dessa lanchonete. Ela era no centro de Caicó. Como eu digo muito que tudo que ele menos vendia era pastel e coxinha, porque ele vivia negociando tudo. A gente até sem carro e sem casa já chegou a ficar, porque se chegasse a botar dinheiro, meu pai estava vendendo tudo. Minha mãe brincava que ele só não vendia a mulher e os filhos. Então já vinha sendo plantada ali. E por causa desse plantio, quando eu pude construir minha carreira, eu já quando eu terminei o curso de Direito, eu já tinha que trabalhar, eu estagiava em um escritório de advocacia, eu logo disse, eles me chamaram, né, para ser advogado 8 horas lá, e eu disse, não vou, eu só vou ficar 4 horas, porque as outras 4 horas eu vou ter um escritório meu. Não, você não pode ter outro escritório, tá, então eu saio daqui. Então, isso sempre foi muito certo na minha cabeça, que eu queria seguir um caminho eu ali na liderança, de tendo o desafio, a superação e tudo. Depois disso, a advocacia ela me trouxe muita coisa boa, muito crescimento pessoal, profissional, visibilidade, contato, mas também ela me trouxe algumas dores. E uma dor que, para mim, eu não tenho como controlá-la, não tenho como fazer diferente. Que era quando eu esbarrava, e até hoje os advogados esbarrar na estrutura blindada administrativa do judiciário. Quando a gente chega nesse cenário, a gente tem limitações de andamentos processuais, limitações de decisões dos magistrados. Isso me deixava muito inquieto quando eu não conseguia controlar a resposta e o retorno que eu queria dar ao meu cliente. Às vezes com decisões absurdas. E em razão disso, eu comecei a construir a possibilidade de eu ir para outros cenários. E aí eu tinha um cliente na advocacia que era empresário e que era empresário da área de segurança eletrônica. Então, na área de segurança eletrônica, eu comecei a brilhar os olhos por aquilo, apesar de eu não saber de nada, não sabia o que era uma câmera, não sabia o que era um sensor de alarme, não sabia como é que eu aplicava, não sabia como é que conectava, não sabia de nada. Eu não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia nada. Mas fui pra cima, eu sempre fui uma pessoa que, assim, se eu decido fazer, eu faço. E não importa quão difícil vai ser. Se eu tiver determinado a fazer, eu sempre fiz. E aí fui seguindo aí para a carreira de empresário na área de segurança eletrônica e superando diversos desafios aí. Estou até hoje como empresário e me afastei da advocacia justamente para seguir nessa carreira que tanto me brilha os olhos e tem me trazido tantas amizades, crescimento pessoal e profissional para conseguir de mim também ir para o ecossistema inteiro, como dizem. Legal. Você falou aí sobre determinação. Eu acho que é até Érico Loureiro que fala que
quando contra determinação não existe probabilidades, né? Ou seja, quando o cara é determinado, ele vai alcançar o sucesso. Ninguém segura uma pessoa determinada. Então, ele vai alcançar o sucesso, não tem probabilidade de dar errado, né? Porque quando a gente é determinado, a gente quer fazer aquilo. Necessariamente quer fazer e vai fazer. Então, o que surge no caminho não surge como um problema. Pelo menos é a visão que eu tenho. Ela surge como algo que eu tenho que resolver para chegar ao fim. Então, isso facilita muito para que seja alcançado o objetivo. Saulo, e você mencionou aí na tua fala como foi desafiador e, ao mesmo tempo, uma jornada ali que, pela determinação, você fechou os olhos e foi. Então, a determinação, com certeza, foi um dos pilares que traz hoje os teus resultados, que são resultados de sucesso. Mas me conta um pouquinho, hoje você tem um grupo Ecomp, né? Você falou um pouquinho dessa tua transição de sair de um prestador de serviço para um CNPJ que tem uma extensão um pouco mais robusta, digamos assim, em termos de colaboradores. Eu estava olhando no Instagram da Ecomp, ali vi criei ali um rapó, inclusive, muito bacana ali em alguns depoimentos do teu time. Muito legal isso. Acho que diz muito do que a gente acredita também. Ela estava elogiando. Na gestão. Ela estava elogiando. Foi. Meia-noite em Rusão. Russo, você está escutando o que eu estou dizendo? E ele dormindo. Aí dormiu. Ele todo sim. Eu testei, viu? Digo o que foi que eu falei. Fez a prova. Não, mas ela estava falando muito bem da tua equipe. E assim, é muito legal, né? Quando a gente vê empreendedores que têm essa pegada, têm esse propósito e conseguem engajar a equipe, né? Mas assim, me fala um pouco mais, como foi os teus primeiros desafios frente a sair da tua zona de conforto, que era o que você conhecia, legislação, ali a assessoria jurídica, para ir para um ramo técnico que você não dominava e para ir para uma gestão robusta, com outros colaboradores, com um time, com um mercado que você teve que conquistar, né? Teve que entrar aí e com certeza tiveram algumas estratégias e tiveram muitos desafios. Mas conta aí alguns marcos que isso daqui foi crucial para você ser o Saulo Medeiros que é hoje. Eu vou começar de trás para frente, né? A estrutura hoje e voltando. Tem uma frase tem um discurso, na verdade, de Steve Jobs, não sei se vocês já escutaram, se não ouviram, aconselho a ouvir, na Universidade de Stanford, em que ele foi chamado lá para ser paraninfo numa turma. É engraçado porque ele começa assim, o mais próximo que eu cheguei de uma formatura foi aqui com vocês, porque ele não é formado, não tem nada a razão, né? E tem um dos momentos que ele diz assim, a gente só consegue entender a vida quando a gente olha de trás para frente. Então, a gente querer entender o que é que vai acontecer daqui para frente, no máximo eu posso planejar. E muitas vezes aquilo vai acabar tendo algum desvio ali, e que a persistência e a decisão vai lhe ajudar a continuar no foco, apesar do desvio. E aí, olhando de trás para frente, hoje nós somos um grupo com 2 empresas voltado para a TI. Temos hoje uma estrutura com 28 colaboradores. Nunca imaginei que a gente chegaria a isso. É engraçado que hoje a gente olha e a gente quer muito mais do que isso. Não necessariamente ter mais colaboradores, pode ser, mas a gente quer entregar muito mais ao ecossistema, à sociedade como um todo. E nosso propósito, nossa missão é conectar pessoas, soluções e tecnologia. Saulo, o que é isso? Parece algo bem abrangente, mas se a gente pensar, tecnologia é algo que está muito conectado hoje em qualquer cenário. Hoje o camarada ele quer uma TV que seja smart, que conecte com o stream XYZ para ele conseguir assistir o filme tal. Então ele tá com tecnologia na mão. Ele precisa da internet para isso. Ele precisa conseguir manusear um celular para pesquisar algo que esteja em alta para ele assistir. Junto ele já coloca uma rede social, junto muitas vezes ele tem uma automação, a rede de internet dentro de casa precisa ser muito mais robusta do que era antes para suportar esse streaming.
Se a gente vai para o mercado corporativo, a gente consegue ter mais produtividade, a gente consegue ter mais gestão, mais controle de imagens, controle de entrada das nossas equipes, dos nossos colaboradores. Hoje, pouca gente tem recepcionista. Eu entrei aqui mesmo, vocês não tem um recepcionista só para isso, né? Sim. Então, hoje, antigamente era um cenário que existia. Então, a tecnologia ela está muito presente e hoje eu vejo que o que mais me motiva é conseguir facilitar essa conexão com a tecnologia. Todo mundo quer tecnologia, mas ninguém quer entender sobre. Pouquíssimas pessoas sentam para entender ela. Então, a gente se firmar como um grupo que facilita essa comunicação, que facilita para entender o que é que você precisa resolver, e a gente ser a ponte, ser essa ponte entre pessoas, soluções e tecnologias para entregar um resultado, é o que brilha nossos olhos. Então, quando eu olho hoje de trás para frente, e naquele momento, em 2019, 2018, eu resolvi ir para a área empresarial, eu vejo que isso me motivou muito. Isso foi determinante para mim, porque eu estava indo para um cenário em que eu sentia e vivenciava que eu estava ajudando pessoas. Hoje, com essa mentalidade, eu consigo ver que no direito eu conseguia fazer isso também. Sendo que, sendo bem pragmático assim, às vezes eu via que no direito existia muito uma questão de, eu quero isso aqui, o dinheiro. Né? Não se pensava muito, porque o cliente também leva a gente a ver isso. Entendeu? O cliente, quando o advogado consegue uma boa causa, um bom resultado financeiro para ele e um bom direito, ele muitas vezes, olha, esse advogado vai ganhar muito dinheiro. Então, o próprio cliente leva o advogado a ver isso. Então, essa visão muito capitalista da coisa me incomodava. Hoje, olhando de trás para frente, eu percebo isso também. E no cenário empresarial que eu consigo dizer assim, não, eu estou levando solução efetiva para você. É massa, é muito bom entrar dentro de uma empresa como eu entrei essa semana, em que a gente fez toda a gestão de fluxo de entrada deles, onde eles têm quase 300 colaboradores, e eu consegui gerenciar e dizer assim, seu colaborador vai passar por aqui, o que tiver de férias não vai entrar, o que tiver de estado não vai entrar. Então, eu consigo entregar a ele uma capacidade de gestão. Quando eu consigo fazer isso, isso é o que brilha meus olhos, é o que brilha os olhos do Grupo Ecomp. Então, a gente passou por um processo de se entender, de se conhecer, e hoje a gente se consolida de uma maneira muito clara para a gente, se comunica, tem até um livro que começa pelo porquê, né? Uhum. Que é muito massa, em que é justamente isso. Por que você existe enquanto empresa, enquanto empresário? E isso hoje, para mim, faz muito sentido. Para mim faz muito sentido todo o processo que a gente passou ali de superação, de se entender. E lógico, tem muita consultoria, muita leitura, né? Muita conversa, rodas de conexão com outros empresários auxiliam muito a gente a fazer esse entendimento. Algumas imersões. A gente pode pagar, mas a gente vai, né? A gente parcela em suas às vezes. É melhor parcelar a imersão do que um som bacana, né? Sem dúvidas. E Saulo falou muito de propósito, né? Assim, ele encontrou o propósito dele quando decidiu empreender, ou na jornada empreendedora em si. E eu acho que nesse momento é muito gratificante, porque você dá sentido à sua vida e consegue enxergar o teu lugar no mundo, teu espaço no mundo e como você pode ajudar outras pessoas. Eu acredito que trabalhar com segurança, né, dentro do ambiente que a gente tem, né, um ambiente social mesmo, em que toda hora a gente é testado para insegurança, enfim, tem desafios gigantes, né? E como é que você tem trabalhado isso com a tua equipe, né? Para que você possa, de fato, proporcionar para o teu cliente a segurança do patrimônio dele, das informações de outros clientes, enfim. Massa. É engraçado, quando a gente fala em propósito, a gente muitas vezes pensa assim, é clichê, é batido, fala em cultura organizacional, se fala muito isso, mas não é. Não é. Uma coisa que está muito claro na minha cabeça hoje, é claro na cabeça dos sócios também, dos demais sócios, quando a gente tem algum desalinhamento interno na empresa, de algum colaborador ou de alguma equipe,
ela não está seguindo o que a gente tem ali na cultura. Então, hoje a gente já consegue admitir ou demitir, ou puxar, controlar ali a coisa, ou tomar decisões com base no que a gente tem de cultura. Então, para a gente chegar e conseguir entregar segurança de maneira assertiva ao nosso cliente, a gente precisa ter uma cultura muito arrojada, focada para aquilo. Por quê? Nosso processo de venda ele acaba sendo muito consultivo. Então, o problema que eu chego e encontro no Evocast não é o problema que eu chego e encontro na empresa A, ou na empresa B, ou na empresa C. Eu posso até aprender, identificar que o conceito do problema é bem semelhante, mas eu não vou resolver do mesmo jeito. Eu não vou resolver com o mesmo processo, com o mesmo equipamento. Eu tenho que pensar em muitas variáveis. A gente foi prestar serviço a uma indústria e o cara do TI lá, o gerente TI, ele várias vezes dizia, gente, lembre que vocês estão tratando com a indústria. Lembre que vocês estão tratando. Ele disse tanto isso que eu acho que eu sonhei com esse negócio, ele dizendo que a gente lembra que a gente está tratando com a indústria. E depois de um ano, mais ou menos, a gente começou a ter uma série de instabilidades lá no sistema, motor do portão parar, terminal de reconhecimento facial parar, a gente vai, ajeita, para de novo, e começou a parar mais no final da tarde para a noite, quando a energia dá um pico, e aí a gente começou a perceber, agora eu sei o que é uma indústria. Agora eu sei por que ele está dizendo tanto que lembre que é uma indústria. Então, quando chegava lá e necessitava de uma carga enorme de energia, que não só aquela indústria, mas todas as indústrias ao redor, e várias casas, pequenas empresas na área urbana também precisam, e a gente tem um pico de energia ali das 5, 6, eu acho que até as 8 da noite, existe oscilação lá. Então surgiu um desafio pra gente. Como é que a gente resolve? Um dos nossos pilares é a inquietação. Sim. Eu vou continuar resolvendo do mesmo jeito que eu sempre resolvi? As estações vão ser diferentes. Não posso. Entendeu? No condomínio X aconteceu isso, eu fiz aquilo. Não funcionou lá. No lugar B eu fiz isso, não funcionou lá. Então, a gente chegou com um conceito. Eu preciso estabilizar a energia. Como é que eu estabilizo a energia? Vamos colocar um no break? Quando a gente colocou no break, a gente estabilizou a energia lá, porque quando ela oscila, o no break sustenta. Segura. A gente conseguiu deixar o sistema funcionando. Teve outro caso prático de um escritório de uma empresa que tem 200 colaboradores. E a internet ela estava oscilando. E aí eles chamaram alguns técnicos lá e ninguém conseguia ajeitar, até que chamaram a gente. E a gente começou a monitorar, deixou um técnico lá monitorando e a gente percebeu que aí também a energia estava oscilando em determinado horário do dia. E quando oscilava, o modem desligava. Quando ligava de volta, não estava voltando a internet com a mesma configuração de antes. Foi o que a gente fez? Colocou um estabilizador também. Então, veja. Cenários distintos, tamanhos de empresas distintas, forma que a energia chega distinta, mas o conceito da solução é o mesmo. É mesmo. Então, entra outro item na nossa cultura. Comunicação. Então, se a gente chega e consegue comunicar problemas que não são tão recorrentes, para que a gente possa pensar diferente no momento que apareceu o problema diferente, a gente vai conseguir entregar uma assessoria de TI, que é o caso da Ecomp, mais adequada, a gente vai conseguir entregar uma segurança mais adequada. Quem é que quer que seu portão na sua indústria ou na sua casa, 2 horas da manhã esteja abrindo sozinho? Ninguém quer. Entendeu? Certeza. E é um problema no motor? Não. É um problema no portão? Não. É um problema no fio? Não. Um problema no sistema. É um problema ali na energia. Então, a gente conseguir ter itens dentro da nossa cultura organizacional que sejam necessários para que a gente seja efetivamente a solução para o nosso cliente, faz total diferença para a gente conseguir ter um êxito no exercício do nosso dever e das nossas entregas. Legal, Saulo, que você está conseguindo imprimir na tua empresa essa cultura de solucionar problemas. Porque eu costumo dizer para a equipe aqui que a gente existe enquanto empresa, existe profissionais, porque existe problema. Se no mundo não existisse problema, ninguém contratava empresa nenhuma. Não existia contabilidade, não existia segurança. Você existe para solucionar alguma dor.
né? Então, muitas vezes as pessoas são contratadas, enfim, isso nas diversas áreas, mas quando se deparam com alguma situação de problema, elas acabam parando no problema, quando na verdade tem que se buscar soluções para resolver o problema, né? Isso tanto interno quanto externo, né? Com os clientes. Então, que bom que você tem imprimido essa cultura, né, para a solução do problema, porque isso é o que faz as empresas hoje obter sucesso. Eu já estou com essa resposta da pergunta que eu vou fazer, mas eu gostaria que você validasse para quem os empreendedores estão nos assistindo, porque para mim ficou muito nítido isso, né? A diferenciação da Ecomp. Mas assim, a gente vive num mundo cada vez mais concorrente, que tem mais concorrentes, onde a tecnologia ela avança no estralar de dedos. E as pessoas também mudam seus comportamentos na forma de consumir, no tempo de consumir, enfim, então essas mudanças elas são constantes. E como é que o Grupo Ecomp ele vem se comportando para ser vista como uma parceira que chega numa solução, e numa solução bem diferenciada, que é justamente o conceito que você coloca, né? A gente não vende um produto, a gente não presta um serviço, a gente presta consultoria frente à tecnologia e segurança. Quando você estava falando, estava vindo várias coisas na minha cabeça aqui. Eu vou narrar e depois vou entrar dar um exemplo menor e um maior. Um pitch? Muito bem, aproveita. A gente existe uma frase, eu fui para a NRF, não sei se vocês já ouviram falar da NRF, a maior feira de varejo do mundo que existe em Nova York todo ano no mês de janeiro, que ele dita o consumo do varejo, ele sabe ali o que é que provavelmente vai ser praticado. Eu vi seus vídeos no Instagram da Ecomp, mostrando os telões da Nike. E aí a gente teve uma frase lá na abertura do fundador do Walmart. Não lembro os termos exatos, mas era mais ou menos assim, é sempre importante a gente estar inovando. E mais importante do que a gente estar inovando é a gente estar à frente da inovação. Então, que a gente tenha quem vá seguindo a gente, não que a gente siga outros. Entendeu? Esteja sempre à frente. Que esteja sempre à frente. E aí, eu comecei a assimilar isso quanto a gente. O primeiro terminal de reconhecimento facial instalado em Natal fomos nós. A primeira câmera LPR, que é a câmera que faz leitura de placa de veículo e pode acionar algo, no caso, a gente aplicou acionando o portão de um condomínio, fomos nós. A gente instalou o primeiro posto de gasolina que tinha um desafio imenso de sistema de alarme, porque é uma área com muito vento, com muito mato, com muito animal, e gerava diversos disparos falsos. A gente chegou e disse, cara, você não vai utilizar com sensor, a gente não vai fazer com sensor tradicional, a gente vai fazer com câmera, com inteligência artificial, que vai identificar se tem uma pessoa ou um carro entrando, se for um animal não vai alarmar e tal. Não, isso funciona. Eu sei que no final das contas o posto tinha 32 câmeras, não cobria o posto inteiro. A gente instalou só 12 câmeras, conseguimos cobrir um posto inteiro e ainda instalamos a solução em alarme embutida na câmera por meio de IA. Ou seja, trouxe essa economia e mais segurança. Eu trouxe economia e mais segurança. Por isso que quando o cliente liga para mim, faz, mas quanto é isso? Né? Quando ele começa a escutar essa história, ele faz, quanto é isso? Eu digo, cara, eu não trabalho com preço. Eu trabalho para resolver tua dor. Quando eu estiver dentro de um contexto, eu vou te apresentar e você vai ver que faz sentido. Entendeu? Então, a gente vem praticando isso, esse estar sempre à frente dessa forma. E aí, podem dizer assim, a inteligência artificial é cara, né? Porque, assim, de fato, a primeira coisa que perguntam é quanto é isso. Tecnologia assusta, né? Mas, assusta. Mas não necessariamente é só tecnologia. Essa semana eu fui um galpão de obra, e o cara tem aqueles portões que tem um portão de pedestre no meio. E aí ele disse, rapaz, eu quero colocar um terminal de reconhecimento facial lá fora para poder acionar esse portão de pedestre que está no meio e tal. E eu disse, aí ele, se precisar fazer alguma adaptação aqui, a gente faz e tal. Aí eu disse, não precisa não. Aí eles, e como é que o facial vai ativar esse portão que está aqui no meio? Eu disse, não, se você fizer assim, assado. Quando eu disse isso, esse cara
brilhou os olhos e fez assim, ninguém que veio aqui, já vieram 5 empresas, deu essa opção que você deu. Aí eu disse, é justamente porque a gente não é uma empresa de segurança. A gente é uma empresa de soluções. Soluções, Em TI. Isso aqui é TI. É. Aí ele se, porra, velho, é mesmo. Então, aquilo brilhou os olhos dele, e aí dali pra frente ele, cara, eu tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer aquilo. Aí ele começou a jogar na mesa. Eu vou ver o que é que esse cara faz tanto agora. Né? Então, ele começou a jogar na mesa e eu comecei a pescar. Eu disse, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu resolvo. Então, vamos supor que ele botou 5 coisas na mesa, eu consegui dizer ali que 2 eu resolvia, né? Fora as outras 2. Aí ele disse, bicho, no canteiro da obra eu tô tendo esse problema. Eu disse, cara, seu problema é maior do que isso, seu problema é esse outro. E você vai resolver assim. Ele, porra, nunca tinha pensado nisso. Então, veja, não é a gente conhecer só sobre o equipamento que a gente instala. Não é um conhecimento técnico só, né? Exatamente, geral. Exatamente. Eu preciso ter visão estratégica. Total. É. Quando a gente... Não, termina. Então é bem nesse sentido. Né? A gente sempre quer entender, e muitas vezes eu opino em algo que não tem nada a ver comigo. Eu cheguei dentro de uma empresa um dia desse, que entra caminhões, e aí quando eu disse, olhando só as câmeras, um sistema subiu, o pop-up, o porteiro abriu, aí eu vi que ele anotou viu um negócio na tela, anotou no caderno. Eu disse, cara, o que é isso que você tá fazendo? Ele falou, não, eu registro os caminhões que entram. Aí eu disse, como? Ele disse, não, tem a placa aqui no sistema e eu cadastro no papel. Eu disse, o que você faz com esse papel? Ele disse, não sei não. Eu disse, o que você faz com o dado do sistema? Ele fez, não sei também não. Eu falei, mas você registra aqui no papel que você registra no sistema? Ele disse, é. Faz 2 vezes? Aí eu disse, você tá pensando que esse negócio é sem lógica? Aí ele disse, por quê? Meu amigo, você tá repetindo a mesma coisa. Esse papel deve estar sendo guardado em algum canto, só amontoando espaço. E ninguém faz nada com ele. Isso, o filho do dono da empresa estava do meu lado, só escutando. Eu fiz, tu já prestou atenção nisso? Ele fez, eu não sabia nem como era esse processo. Como é uma empresa que tem quase 400 funcionários, né, as coisas muito hierarquizadas, verticalizadas. O estratégico nem sempre desce para operacional. Exato. Né? E aí ele fez, pô, Saulo, é mesmo. Então, eu ganho o cliente em um processo que não tem nada a ver comigo. Aí ele fez, pô, esse cara aqui realmente tá para ser parceiro meu. Então, é verdade. Com isso eu consigo estar sempre inovando, entregando. Consequentemente, preciso também que minha solução específica esteja resolvendo dores. Quando a gente iniciou aqui, legal, Saulo, massa. Quando a gente iniciou o nosso negócio, digamos, a primeira empresa do ecossistema, Liana tinha a formação muito centrada em contabilidade. E ela, brilhantemente, né, sempre foi uma contadora acima da média. Isso eu garanto. Mas quando a gente começou aqui, eu digo, você vai ter que ler administração e economia. O que for de negócios, você vai ter que ler. Porque quando eu assistia Jornal da Meia-Noite todos os dias, que esse homem botava para eu assistir. E tome podcast de negócios também. E tome podcast de negócios. Eu não tinha mais vida social. Porque quando você senta com o cliente vai falar sobre negócio. Aí ele quer saber como é que a tributação impacta em alguma coisa dentro da empresa dele, financeira, enfim. Então... Eu sempre falei para ela, estude economia, veja o que está sendo tratado de economia a nível nacional, internacional e principalmente político, e que isso interfira na questão tributária do cliente, enfim, e estude sobre o negócio. Então essa inquietação é legal porque ela saiu muito da caixa dela. E ela hoje estuda muito mais sobre negócio do que eu. Eu tenho Gostou. Então eu tenho a minha formação, já tenho a visão eu assim. Tá no nível dele, amiga, eu preciso falar muito. Então eu já tenho a visão de muito tempo, né? E aí, mas eu consegui tirar ela da zona de conforto dela, porque é aquela história. Você não é para você saber só sobre contabilidade ou você saber só sobre segurança. Você precisa saber do que está afetando no geral ali a situação para que você possa, aí como você fala, entregar soluções para o teu cliente. Exatamente. E é isso que a gente se preocupa em fazer aqui. Tem um dado que eu vi essa semana, Kaká, que foi jogador de seleção brasileira, dizendo, ele diz assim, cara, você sabe quanto tempo um jogador de bola passa com a bola no pé em 90 minutos de jogo? Aí o repórter, não, eles 1 minuto e 20 a 1 minuto e 30. Então você veja, o cara está durante 88 minutos e meio
ele está pensando onde se posicionar, com quem ele vai se relacionar na hora de se a bola cair para ele jogar, que jogada ele vai fazer. Então ele está pensando várias outras coisas que não é a bola. Antes da bola chegar no pé dele, ele já tem que estar raciocinando. Inclusive, ele gasta 99% de tempo fazendo isso. Processo de venda é do mesmo jeito. Quando você vai para um processo, para um momento de conversa, de venda, se você vai, muito provavelmente você não vai obter isso, né? Mas assim, você não deve ir pensando só na sua solução. Você tem que estar com o seu discurso formatado, mas você tem que ter repertório suficiente para você puxar outros assuntos. Porque se você não passa 1 hora tratando só sobre item por item do seu negócio, você não, como contabilidade, você não passa 1 hora dizendo que imposto X ou Y está errado. Você não vai explicar sobre a lei tal que mudou a tal, porque o cliente ele vai se embora e vai deixar você falando sozinho, ou vai mandar você embora, né? Mas você vai precisar falar de assuntos à parte, que tangenciam, que vai passar credibilidade, que vai mostrar que você não é uma pessoa aleatória no mundo, que vai mostrar que você tem prova social, que vai mostrar que você tem capacidade técnica. Então, é isso. O processo de venda é esse, né? Então as pessoas precisam muito entender isso para poder fazerem vendas cada vez mais assertivas. E aí, nessa questão que eu falei agora do podcast, já eu passo a palavra, ver. Mas nessa questão daí do podcast, eu sempre acompanhei, né, sobre negócios, e um dos caras que sempre me encheu os olhos foi o Walter Longo. A gente até estava falando um pouco aqui antes de começar, né, o nosso podcast de hoje. E realmente o cara é muito fora da curva. E que eu assisti numa madrugada, no outro dia, eu disse, a gente vai assistir um podcast hoje, e depois você me fala o que você achou desse cara. Fazer o fichamento do podcast, É quase isso, viu? Mas ela, esse cara aqui, cara, fenomenal, né, o Walter Longo. E aí o Walter Longo tá vindo para um evento que está sendo encabeçado pelo CDL. Depois no final você fala, né, como diretor. Mas é isso. Perfeito. Saulo, você falou aqui da diferenciação que você busca frente ao empreendedorismo, que é justamente em trazer soluções e ser visto como parceiro das empresas em que você assessora, na parte de tecnologia, de segurança. Mas eu sei que sua empresa ela já tem hoje uma robustez em termos de equipe, de técnicos, enfim. Você falou ainda há pouco no início do podcast que hoje o Grupo Ecomp está com 28 pessoas, isso, né? Como é que tem sido esse momento de aculturar os teus liderados frente a essa... vou usar uma palavra popular, essa pegada de consultoria, de pensar fora da caixa, de trazer não um equipamento, mas sim uma tecnologia que vai agregar valor e vai sanar um problema do cliente. É engraçado isso, porque assim, se eu for analisar lá atrás, qual era meu discurso e era dos sócios. Esse povo é difícil, esse povo é cabeça dura, esse povo não consegue ver, esse povo não sei o quê. E a gente começa a perceber hoje, sei lá, 2, 3, 4 anos depois, que é um processo diuturno e milimétrico. Você não tem como dar um passo de, sei lá, 10 metros de uma vez. É milímetro por milímetro, literalmente. É cultura, literalmente. É você fazer o cara pensar diferente. E uma coisa que a gente começou a perceber muito foi que, assim, a gente precisa fazer as pessoas estarem conectadas com quem a gente está. Ah, Saulo, então quer dizer que para onde você vai, você leva 28 pessoas junto com você? Não. Mas eu levo pessoas que convivem comigo para dentro da minha empresa. Então eu levo, sei lá, alguém de financeiro que convive comigo para dentro da empresa para dar uma palestra, para fazer uma oficina sobre parte financeira, educação financeira com meus colaboradores. Eu levo alguém que tem uma história de superação na vida, porque assim... colaboradores, sobretudo quem tem o salário mais baixo, eles dizem assim, é fácil para Saulo dizer isso porque nasceu na família X, porque teve Y, porque teve Z. Mas eu tenho pessoas que estão do meu lado,
que tem história de superação. Inclusive, eu até me deu um insight, agora eu vou levar meu pai para falar lá. Porque meu pai nasceu altamente pobre, com 5 anos de idade, ele se levantava de 3 horas da manhã para pegar o jumentinho dele, colocar 2 latas d'água no rio e levar para casa de quem tivesse condições de dar o almoço a ele. Não era nem pagar, era dar o almoço a ele, porque ele não tinha o que comer. Então, é preciso que as pessoas vejam que não é a limitação salarial. Na verdade, é uma limitação de mental, né? É uma mental, de organização financeira. Então, assim, a gente tem muita coisa que precisa ir no passo a passo, realmente, passo a passo no rastejo de tartaruga. E precisa ter essa mentalidade nos sócios. A gente não pode pensar que a galera simplesmente vai incutir aquilo na cabeça como se fosse uma aplicação de um chip. Não vão. Tem um exemplo muito... Eu sou muito de contar historinhas. Tem um exemplo massa de um colaborador meu. Ele tinha 6ª série apenas. Hoje não está mais na nossa equipe. Ele tinha 6ª série apenas. E ele era do comercial. E uma vez um cliente perguntou a ele quando ele fechava negócio, eu elaborava o contrato e mandava para ele enviar para o cliente analisar e a gente colocar na plataforma de assinatura digital. E uma vez o cliente disse assim, cara, tá para ser reajustado pelo IGPM, no tempo que o IGPM deu lá, sei lá, 15, 20% em 12 meses ali, Sim. Deu um pipoco. Aí eu falei, não dá para ser pelo IPCA não? Aí ele veio me perguntar, Saulo, dá para ser pelo IPCA? Aí eu disse, vem aqui que eu vou lhe explicar o que é IGPM e o que é IPCA. E aí fui explicar ele, taxa de atualização, essa aqui é assim, essa aqui é assado, não sei o que, existe NPC também, rodei ali com ele, e aí ele pegou, não deu 15 dias, ele morava de aluguel, e aí o dono da casa ligou para ele dizendo que queria falar com ele para poder reajustar o aluguel. Então o cara chegou e subiu um valor X lá, que eu não sei qual era, e aí a primeira coisa que ele disse ao cara foi, disse, esse valor é superior ao IPCA. Foi muito massa isso. Aí fez, cara, isso não dá, porque inclusive é superior ao IPCA. Vamos tomar como balizamento o IPCA? Você acredita que o cara acatou? Acredito. E aí no outro dia ele chegou lá na empresa todo orgulhoso, dizendo, porra, não sei o que, eu usei isso aqui, que eu aprendi com você tal dia, não sei o que. Então, cultura é feito no dia a dia. É feito no dia a dia. Não adianta você pensar que você chamar uma consultoria e colocar um quadrinho lá com seu missão, visão, valores enfim, propósito, que vai dar certo. Não vai, é o dia a dia. Então, tem outra colaboradora nossa que disse esses dias, que tem um sócio meu que ele é gestão de tempo, é o mantra dele. E aí, eu confesso que não é meu mantra, não, mas preciso melhorar. É o mantra dele. E ele pegando muito no pé dela, pegando no pé dela. Cadê seu tempo? O que foi que você fez hoje? Quanto tempo gastou? Não sei o que, papapá. E ela já explodindo. Metódico todo, né? Ele é. Aí, ela pegou, depois de um tempo, quando ela conseguiu botar isso dentro da cabeça, ela disse, é chato isso? É chato pra cacete. Mas ajuda e muito. Então, assim, ela hoje reconhece o benefício e ela colocou aquilo como cultura para ela. Tu imagina que essa pessoa vai estar passando isso para frente. Outra pessoa, exato. Entendeu? Então, o que a gente pensa muito é que a empresa, ela é um ambiente, na verdade, de a gente implementar boas práticas que gerem o crescimento de nossos colaboradores, porque quando ele chegar em casa, que ele for conversar com a esposa ou com o esposo dele, com o filho, com o vizinho, com a mãe, com o pai, ele vai levar aquele discurso, porque ele vai brilhar os olhos por aquilo que a gente ensinou a ele. Então, ele brilhando os olhos por isso, a gente vai conseguir gerar, pouco a pouco, uma transformação. Por isso, a necessidade de a gente ter ambientes de trabalho muito saudáveis, com culturas ricas, que gerem crescimento. Total. Ou seja, treino. Exatamente. Né? E todo dia. Não é uma aulinha de vez em quando. Não é uma hora perdida, não, né? Aqui no Grupo Evo a gente tem essa cultura, né, de estar incentivando, apoiando a questão de capacitação, não apenas só da parte técnica, mas também da parte comportamental, da parte emocional, porque, afinal de contas, o profissional, ele é um só.
né? Não existe Liana pessoa, Liana contadora. Não, é Liana e acabou-se. Então, minhas emoções são as mesmas, independente da função em que eu esteja exercendo naquele momento, né? Então, isso com certeza faz todo o diferencial. E todos os especialistas... WhatsApp, então, não é? Todos os especialistas falam muito dessa questão do treino, né? Você quer ter uma equipe de alta performance? É treino. O Bernardinho fala muito nisso. Que o desejo de treinar tem que ser maior do que o desejo de vencer. Por quê? Porque se eu tenho a consciência de que eu treino, meu amigo, eu mereço vencer e acabou-se. Ninguém treinou mais do que eu para aquilo. Que é aquilo, assim, meio que vira um ciclo, né? Se você quer muito aquilo, eu quero muito vencer, você tem que se perguntar o como. Como é que eu vou vencer? Tem um amigo nosso, Tiago Eugênio, né? Que eu digo ele que ele é o menino das planilhas. Porque tudo no mundo dele, ele tem uma planilha. Um abraço aí pro Tiago. Né? Um abraço, mentor de vendas. Exatamente. E aí eu acho muito massa que eu quero implementar essa mudança na minha empresa. Então vai pra planilhazinha, o que é que eu quero, como eu vou fazer, quando eu quero alcançar, eu alcancei esse resultado, alcancei algum avanço, né? Então pra mim faz muito sentido, volta aqui lá no início, assim, ser obstinado, determinado pro que você quer. E aí, quando você vai seguindo esse como, quando você faz o como e vai seguindo esse passo a passo, você consegue ter um resultado muito, muito rico. E faz sentido, né, Saulo? Acho que a gente não tá aqui nesse mundo, não é para passar pela vida por espasmos e achar que tudo o que acontece não tem a sua importância e não traz um aprendizado, né? Acho que tudo que a gente passa na vida, a gente tem que tirar uma lição maior daquilo dali e aprender... E levar aquilo dali de uma forma construtiva, seja algo positivo ou negativo, enfim. Mas dar sentido. É o que a gente vem falando desde o início do podcast. Né? Historicamente, as pessoas dão menos valor à preparação do que a hora da verdade. Né? Mas, na verdade, a hora da verdade é vencida por aqueles que se prepararam melhor. Total. É isso. A vida de Ayrton Senna foi isso, né? Ele demonstra que foi o primeiro atleta da Fórmula 1 que se preocupou com a questão física e por ele ter um estado físico melhor do que os outros, e depois a mental também, que ele trabalhou muito, ele conseguia superar desafios que outros não conseguiam, enfim. Então, a preparação ela é muito importante. As pessoas querem ser ricas, vencer na vida, mas não querem se preparar. Preferem ter uma vida mais... como a gente fala, né? Ia dizer, lifestyle, não sei o que, eu gosto de curtir a vida. Não quero. No sábado eu não trabalho, no domingo eu não trabalho, de noite eu não trabalho. Na verdade, a jornada do empreendedor é totalmente diferente. Então, o empreendedor, se você gosta do lifestyle, não seja empreendedor. Porque o empreendedor rala. Não combina. Toda hora tá pensando no negócio. E com certeza, nesse caminho, nessa sua trajetória, em algum momento você estava dormindo e teve uma ideia... E acordou de madrugada e disse, eita, ideia, né? E anotou, se não anotou, mas gravou. Uma coisa que você falando aí me veio na cabeça, a gente, teve uma palavra que eu já escutei, que é intencionalidade, até tá virando meio clichê também, né? Tem algumas palavras que vão ficando aí na moda, mas que fazem muito sentido. A gente fazer as coisas com intencionalidade, e aí isso entra num conflito, porque tem gente que interpreta como interesse. Mas porque também deram um sentido muito pejorativo a interesse, como deram, por exemplo, também a problema, né? Quando a gente falou de problema aqui, eu lembrei de Érico Loureiro, uma vez que teve com a gente aqui em Natal, Liana estava lá, não lembro se estava também, né? Que aí ele disse, cara, que ele falou sobre o contexto de problema, esse problema é como se fosse um problema de matemática ali, quando você resolvia na escola. Né? Tem algo que você tem que resolver. Problema não é pejorativo. E a gente deu a palavra interesse um sentido pejorativo. Mas não é um sentido pejorativo. Eu tenho interesse em algo. Eu tenho interesse em crescer? Tenho. Eu estar com Liana e com o Roosevelt vai fazer sentido? Vai. Vai me ajudar? Vai. Então, beleza, eu vou pra lá. Entendeu? Estar na mentoria de Tiago Reis, Tiago Gende e tal, não sei o que. Vai fazer sentido? Vai. Então, assim, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e ir encaixando coisas com essa intenção. Foi o que Ayrton Senna, como a gente mencionou, falou.
Lá em Nova York também a gente escutou palestra de Magic Johnson, e ele falou muito nisso também. Ele disse, cara, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. E aí ele disse assim, eu sempre entrei no jogo para ganhar. Ah, mas você perdeu algumas vezes. Aconteceu. Mas eu entrei para ganhar porque eu sabia de todo o esforço que eu fiz para poder ganhar. O outro time pode ter feito um esforço maior do que o meu e ter ganhado. Ou por uma questão X, Y, Z, porque eu estava cansado, porque eu tive uma condução e meu time também não estava tão bem, não sei o que, eu perdi. Mas eu entrei para ganhar. E ele foi o que foi, né? No basquete, né? Foi o que foi, e é o que é. Porque eu sabia, ele tem uma vida empresarial muito ativa lá nos Estados Unidos. Ele não mencionou nas palestras quais são as empresas dele, mas dá para ver que é algo em que, assim, ele busca muito, e ele tem uma pegada muito de pessoas também. Tanto é que ele disse assim, nossa América precisa voltar a ser o que era. Nossa América, ela cresceu trazendo pessoas de outros países e conectando essas pessoas. Não foi separando essas pessoas. Então ele tem uma pegada muito humana também. Massa. Bem, eu ficaria aqui o resto do dia. Conversa Saulo tem muito conteúdo, né? Tem mas muito sempre papo né? bom. Conversa, né? A gente sempre fica conversando, né? Muito bom, mas estamos chegando aqui nos finalmente desse Pegando episódio. só o finalzinho aqui de uma palavra que falou interesse. Se a gente não tivesse interesse de prestar atenção nas palestras, nas imersões que a gente vai, a gente ficava o dia todo conversando. Né? Com certeza. Papo, experiência não falta, né? Exato. Com certeza não falta. Mas, Saulo, foi muito bom nosso papo aqui. Eu tirei vários insights. Vou citar aqui como resumo, se Roosevelt também quiser colaborar aí com quem nos assiste. Mas, para mim, ficou muito nítido algumas pegadas, né? Primeiro de tudo, é a questão da determinação. Acho que a determinação, ela define muito os resultados que a gente quer alcançar. E a determinação, a gente até estava conversando por trás dos bastidores, que ela leva à questão de resiliência, a resiliência leva o resultado leva à questão do sucesso. Então, determinação, eu acho que eu já saio aqui com esse insight, que uma pessoa realmente determinada, um ser humano determinado a fazer algo, só Papai do Céu segura. Nenhum outro ser humano na face da Terra segura aquela pessoa. Exatamente. Mas como o pai que ele é, uma pessoa determinada vai dizer, esse cara merece. Partindo para a empresa, né, para a Ecomp, aí eu trago uma pegada muito voltada a sair da caixinha do mercado e ir para uma caixinha da inteligência, de soluções. Então, assessorar nossos clientes, não apenas trazendo uma parte técnica, mas trazendo visão de negócios, visão de gestão, visão de informações. Porque sem dados, sem informações, a gente não consegue gerir nada. Nem as nossas vidas, né? Exatamente. Quanto tempo eu passo dormindo, quanto tempo eu vou para academia, quanto tempo eu estou trabalhando. Se eu não tiver dados, nem a nossa vida a gente consegue gerenciar. Quem dirá a vida de uma organização que é muito mais complexa, que envolve time, envolve fornecedor, enfim, envolve uma robustez aí de outras vidas e outras pessoas que estão ligadas. Então, acho que Ecomp, eu saio com um site muito positivo, assim, da sua fala, em relação a essa questão do foco de soluções. Eu super concordo com essa pegada, é uma pegada que também a gente trabalha isso frente às nossas empresas, frente ao nosso time, que é uma pegada de parceria com foco em soluções. Perfeito. Problemas todo mundo já tem demais, então vamos tangenciar aí para que a gente possa realmente agregar, ser algo agregador para a vida do outro, né? Até para suavizar. E, assim, como pessoa, né, eu acho que você traz uma grande pegada aí, que é um propósito de não pensar somente em você e pensar como é que eu posso agregar a vida do outro, trazendo a par do time, como você diz, a questão do treinamento, é você deixar de pensar em você, porque tem muitos empresários que pensam, não vou capacitar uma pessoa da minha equipe, porque daqui a pouco ele sai da minha empresa, vai para o meu concorrente e me ferra. Né? Tem pessoas que pensam pequeno, e vocês estão assistindo, caso pensem assim, não saiam da caixa, não pensem, isso já está mais do que ultrapassado, né? Eu acho que treinar a equipe para trazer essa nossa veia dá muito mais propósito no nosso dia a dia, faz muito mais sentido em acordar todos os dias e ter ali o alvo, a rota certeza. E a mira, né? que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, assim... Quase uma discípula.
Tenho grandes insights. Com certeza quem está assistindo aqui esse episódio conseguiu pegar outros insights, porque a cada momento a gente vive uma realidade dentro dos nossos negócios, né? Então eu tirei os insights, eu tiro deles, enfim. Então com certeza outras pessoas tiveram aí outros insights, mas quero só te agradecer. Foi muito agregador esse episódio, você compartilhar um pouquinho da tua jornada. Com certeza vai servir de inspiração para outros empreendedores que se encaixou aí dentro de alguma realidade, de uma pessoa que veio do interior, mas superou e teve ali um objetivo e está vencendo e vai ser vencedor até essa vida não pertencer mais. Então, nosso muito obrigada, tá? Gratidão realmente pela tua participação. Saulo, a gente já se conhece, né, de algum tempo, então eu sei que Saulo é um cara que ele é muito determinado para o sucesso. Então, eu vejo Saulo com muita energia. Você está sempre com muita energia, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer, com muita vontade de colaborar no ecossistema empresarial de onde você atua. E energia é tudo nos negócios, né? Total. Hoje eu saí daqui de manhã para fechar um negócio com um associado nosso. E a gente fechou e na volta eu disse... negociação é energia. Se você botar a energia certa, você consegue alcançar o resultado. E eu vejo muito isso em você, né? Eu já conheci o Saulo empresário, mas eu não tinha ainda conhecimento do que é a tua organização, do que é a tua empresa. E nessa tarde, a gente teve um privilégio, né? Diga a gente, todo mundo, todos que nos assistem também, de conhecer um pouco. E eu sei que a trajetória que você está construindo para a empresa é uma trajetória de sucesso. Então, que você continue assim, seja sempre determinado, esteja sempre disposto a aprender e que seja esse cara, né, que está aí para ajudar o ambiente empresarial, não importa se é para ganhar dinheiro ou se não é, porque eu sei que você desenvolve atividades também que são associativas. E aí fala um pouquinho também, né, nesse encerramento. Já quero agradecer também, né, agradecer a tua presença hoje aqui. E onde te achar, né? Por exemplo, Saulo, onde é que eu acho o Saulo na rede social? O grupo é Compre. Esse cara conectou legal com a questão de segurança, a visão dele é perfeita, eu quero contratar a empresa do Saulo. Onde é que o pessoal te encontra? Massa. Cara, de fato, assim, uma das coisas que sempre me motiva é me entregar. Inclusive, antes de eu ir fazer a viagem para fazer o Elo 2, né? Que já tá à frente, né? E um camarada da minha área me ligou e disse assim: Saulo, eu quero entender com você sobre o mercado de recorrência. Ele é teoricamente meu concorrente. Teoricamente não, ele é, porque ele pega o mercado condominial também e tá querendo crescer para pegar um mercado mais sênior também, corporativo. Ele me ligou, eu disse, cara, é o seguinte, eu vou viajar para a semana. Eu tô com um time deficiente, com 2 pessoas a menos. Tô com um evento gigante da CDL que a gente tá fazendo. Então, meu tempo, se já era ruim, tá pior ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar algumas dicas já aqui. Então, passei 20 minutos conversando com ele no estacionamento do Mídia. Eu tive que pagar o estacionamento só por causa desse, mas... mas foi um momento rico que eu passei algumas sacadas para ele e disse, me ligue daqui a um mês, mais ou menos, quando passar o Futurice, para que a gente possa se conectar e eu tenho total interesse em lhe ajudar. O que eu digo muito a gente ter uma concorrência que ela seja qualificada é excelente. É excelente. Porque eu sei que eu não vou disputar preço com o meu cliente. Isso. Disputar preço é o pior cenário que existe dentro de uma economia capitalista. Porque a gente gera malefícios para todo mundo. Gera para a gente internamente, gera para o nosso colaborador, gera para o nosso cliente. Tudo fica ruim. Tudo fica ruim. Então, a gente disputar qualidade com preço compatível com essa qualidade é excelente. Então, de fato, tenho essa pegada de querer ajudar e não à toa estou presidente da CDL Jovem já há 2 anos. Buscando conectar, ajudar outros associados, e digo muito a eles, quem entrou aqui para vender vai se frustrar, agora quem entrou para se relacionar vai vender muito. Veja como
Eu particularmente imagino que tenha muitas outras pessoas que sejam assim, eu não gosto de me sentir como uma pessoa que está sendo alvo de uma venda. Agora, se a venda vier tangenciada, eu compro. E compro, inclusive, sem nem pechinchar. Porque se eu tiver num cenário em que eu veja claramente que eu estou sendo o cara alvo da venda, eu vou pechinchar até dar uma dor. Né? Então, a gente não gosta de sentir aquilo como uma lança direta. Mas se ela passar de raspão, a gente cai. Obrigado demais pela oportunidade que vocês me deram. Estar aqui compartilhando um pouco. Só faltou o mais importante. O quê? Onde ele encontra e a empresa. Sim. @Grupo Ecomp. @Grupo Ecomp. Tô repetindo para não ter erro. @Grupo Ecomp. Boa. E @Saulo_Medeiros. Vocês poderão nos encontrar lá. Tanto o Grupo Ecomp quanto a mim pessoalmente. O cara tá postando muito conteúdo não, mas tem até algumas pessoas que estão pedindo aí de vez em quando. Eu acho que eu vou começar a postar uma coisa ou outra. Legal. Saulo, aqui é só uma lembrancinha, tá? Do Evocast para você guardar de recordação. Perfeito. Desse marco aqui que você deixou da sua história aqui junto com a gente. Tem uma mensagenzinha personalizada aí para você, faz essa grande contribuição. E mais uma vez, obrigada a você que nos assiste, que nos acompanha nessas gravações de podcast. Com certeza foi um episódio maravilhoso. Então, mais uma vez, obrigada. E até breve, até o próximo, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.